Uma atualização bem rápida para vocês de como que tá a situação do mercado. O mercado aí ele tá um pouco indeciso. O ouro, o SPX está batendo máximas, então pode ser que a gente esteja em uma tendência de reversão. Fiquem espertos aí. Infelizmente a gente não rompeu o topo como eu queria que tivesse acontecido. A gente teve um deviation e agora está descendo para baixo, mas tem muitas moedas que estão em zona de acumulação. Se você quiser pegar essas moedas, esse vídeo é para você. Segue, comenta e compartilha para você ter mais tutoriais e vídeos como esse, porque é muito valioso que eu passo. É só você olhar nos últimos vídeos aí, basicamente das análises e simbora. Basicamente, o que eu tô vendo aqui pro mercado, rapaziada? A gente teve esse rompimento dessa linha de tendência, tá vendo aqui? Desde os 52 mil até aqui os 113. Rompeu, retestou, fez o que a gente chama de Change of State of Delivery. Aqui nesse BPR, que é uma zona de dois Fair Value Gaps, eu sempre utilizo o ICT. E basicamente a gente entrou em uma tendência de médio termo de baixa. O que a gente tem que ficar esperto aqui? Existe uma área bem aqui no 108 mil, que caso o Bitcoin rompa, a gente pode retomar essa tendência de alta para testar, voltar ali nos 124 mil dólares, como se isso aqui fosse um deviation de suporte. Basicamente o preço tentou voltar aqui para baixo, não conseguiu, fez um deviation que a gente chama para voltar para o topo, aí vai fazer uma lateralização. Então a zona mais importante agora do Bitcoin é essa aqui dos 108.800 dólares. Se a gente conseguir passar essa zona, a gente volta aqui para o 123 com o alvo aí nosso da Bull Run na casa dos 140, 150 mil dólares. Caso a gente não consiga passar essas zonas dos 108 mil, o mais provável que aconteça é isso aqui, ó. Vai bater e vai testar o alvo ou dos 92 ou dos 75 mil dólares. Sim, é super possível que isso aconteça por causa que o Bitcoin em Bull Runs tende a cair 50% no meio da alta. E isso aconteceu lá em 2021. Se você estava em 2021 no mercado, olha aqui o que aconteceu. Ó. O mercado ele caiu antes de fazer o topo duplo. Ele caiu quase, vamos pegar aqui do topo, quase 57%. Então é super comum que isso aconteça em Bull Runs. Então fiquem espertos nessa zona dos 108 mil dólares. Caso isso ele rejeite aqui, a gente vai estar ali na casa dos 93 a 72 mil, 75 mil. E essa zona aqui é uma zona bem interessante para você estar acumulando se a gente chegar lá e invistam realmente tudo que vocês conseguirem aqui no 75 mil. Eu acredito que daqui a gente vai testar o topo lá na casa dos 140, 150 se a gente for para lá. E caso a gente rompa direto aqui, a gente vai para lá direto. Então fiquem espertos, porque tem muita moeda já no fundo. Eu vou estar dando aqui agora as moedas para vocês estarem pegando e não perderem essa alta que está vindo. Sim, a gente está prestes de finalizar a Bull Run, porém é durante a finalização que as maiores altas acontecem, as altas exponenciais, não é durante a subida, é durante a finalização. Principalmente porque agora a capitalização do mercado de criptomoedas no Bitcoin está aumentando, então qualquer dinheiro que sai do Bitcoin e vai para as altcoins já sobe aí 30, 40% as altcoins no dia, igual aconteceu sexta-feira. Então vamos aqui para uma das moedas que eu passei inclusive na nossa comunidade aqui, se você não tá, a gente tem uma comunidade de 32 mil mensagens que a gente discute todo dia de cripto. O que eu vou falar aqui para vocês? AVAX e padrão que vocês têm que buscarem. Busquem esses padrões aqui de acumulação, ó. No semanal, esses padrões gigantes de moedas que tentaram romper o suporte, não conseguiram voltar para cima. A tendência geralmente dessas moedas é que elas voltem aqui para o topo da range e entrem numa tendência de médio termo de alta. A VAX está numa dessas tendências. Fiquem espertos na VAX, é uma das moedas que eu já estou investido. Polkadot, a mesma coisa. Se conseguir voltar aqui para casa dos 3.5, betem nela para o alvo nos 11. E tem várias outras moedas nesse padrão. Eu quero que vocês busquem moedas nesse padrão. Eu estou enviando moedas nesse padrão lá na comunidade também. Outra coisa importante que vocês têm que ficar esperto é por que o Bitcoin entrou em tendência de baixa assim, de curto prazo. Por causa dessa queda que teve aqui que coisou o mercado. Então foi basicamente esse evento aqui, que foi o maior queda que teve, maior liquidação da história, que derrubou o mercado. E por isso que o Bitcoin entrou em tendência de baixa. Senão ele não teria entrado no médio termo em tendência de baixa.
O que você tem que ficar esperto no geral é ali dos alvos dos 108 mil no Bitcoin e essas moedas que estão fazendo deviation de fundo. Que caso elas consigam retestar e voltar para cima, o alvo aí é pelo menos 200% das moedas no geral. Por exemplo, a VAX é 200%. Então fiquem espertos, já passei o padrão para vocês estarem buscando. Se vocês quiserem mais análises como essa, a gente faz aqui todo santo dia, aqui na comunidade, análises diárias, e passa aqui para você aí aprendendo a viver de cripto lá na nossa comunidade Viver de Cripto. Então, fique esperto com o mercado, cuidado com as operações alavancadas, porque essas velas aqui, elas tendem a se recuperar, então tudo vai depender do Bitcoin aí tá rompendo o 108. Se não romper, rapaziada, pode esperar que a metade dessas velas nas moedas vão ser recuperadas. E quando for recuperado, eu vou estar também longando forte, porque eu sei quando isso acontece e o que acontece depois de, geralmente, as moedas elas têm altas exponenciais. Então vamos esperar aí, vamos ver as atualizações do mercado para ver o que a gente consegue fazer. Caso o Bitcoin rompa, já sabe, a maioria das moedas 200%. Caso não, esperem pelo menos mais uma queda aí de 50% na maioria das altcoins, tranquilamente, para retestar metade da week pelo menos. Aí depois vocês conseguem ter um melhor risco-retorno nas moedas no geral. Por exemplo, perder aqui a VAX vem para cá e depois vai para cá. Aí você consegue ter um risco-retorno bem satisfatório aí na operação. Então, paciência é a chave, poucas operações é a chave. E fica esperto aí no canal que eu passo muito conteúdo valioso para vocês estarem aí aprendendo a investir no mundo de criptomoedas. Se você quiser viver de cripto, entra lá na comunidade que a gente passa aqui todos os dias e semanas aqui análises para vocês estarem pegando as moedas no geral. É isso o vídeo de hoje, espero que em breve eu poste mais e vamos atualizar aí, vamos ver o que vai acontecer com o mercado. Se gostou, segue, comenta, compartilha e bora viver de cripto.